Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer postagem só relacionada com a figura paterna. Por isso eu escolhi este livro do Franz Kafka, que na época que foi lido eu ainda não sublinhava trechos, nem registrava lá no final o dia em que eu terminei de lê-lo, né? Isso eu passei a fazer depois. Mas como hoje eu resolvi apresentar a vocês ele, eu sublinhei partes que eu quero ler aqui. Não de todas, aqui essa edição da editora Martin Claret, de São Paulo, foi lançada em 1999. É de uma coleção, vocês devem ter visto em algum momento vários desses livros expostos, porque eles apareciam em livraria, mas também em quiosque de shoppings, em bancas de revista. Essa coleção ficou muito popular, ela é muito extensa, né? Porque eles publicaram livros que até onde eu sei eram todos de domínio público, sabe? Aí apareceram muitos livros. Este livro contém 3 obras de Kafka. A Metamorfose, que é muito conhecida, é talvez a obra de Kafka mais conhecida mundialmente, Uma Artista da Fome e Carta ao Pai. Embora eu não tenha registrado lá no final quando foi que eu terminei de ler este livro, eu sei que foi entre 2004 e 2006, porque foi nessa época que eu estava pesquisando sobre José de Castro, especificamente no assunto da fome, que Josué trata. Aí eu queria ler Um Artista da Fome. Então eu encontrei esse livro, eu disse, ótimo, que eu vou ler A Metamorfose e mais essas 2 obras. Então eu devo ter lido entre 2004 e 2006, seguramente. Gente, Franz Kafka nasceu em Praga, que é a capital da atual República Tcheca. Só que quando ele nasceu, que foi em 1883, a República Tcheca fazia parte do Império Austro-Húngaro. Kafka foi filho de uma família judia, e nessa época, lá na República Tcheca, que era a Tchecoslováquia, né? Depois foi que mudou o nome para a República Tcheca, se falava tanto o tcheco como o alemão. E Kafka se apresentava como alguém que tinha o alemão como língua materna, sabe? Pois bem, quando eu li Carta ao Pai, gente, eu fiquei muito perturbado. É uma coisa muito contundente, sabe? Dizem os biógrafos que o pai dele era muito dominador. Ele foi muito pressionado pelo pai. E esse texto dele é uma fala para o pai, sabe? É muito contundente. Eu sublinhei hoje alguns trechos para a gente ler. E já a abertura é muito incisiva. Ele começa dizendo assim: querido pai, você perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder. Em parte, justamente por causa do medo que tenho de você. Em parte, porque na motivação desse medo intervém tantos pormenores que mal poderia reunir numa fala. Se é que tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque também, ao escrever, o medo e suas consequências me inibem diante de você e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento. Nossa, gente, é um texto muito pesado, sabe? Nossa, eu entendo como ele fez isso como um desabafo, sabe? Como botar para fora de coisas ruins, tanta coisa ruim que ele nutria em relação à figura paterna. Vamos ler esse? Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal, exceto, talvez, meu último projeto de casamento, mas sim de frieza, estranheza e ingratidão. De fato você me recrimina por isso como se fosse culpa minha, como se por acaso eu tivesse podido, com a virada do volante, conduzir tudo para outra direção,
ao passo que você não tem a mínima culpa, a não ser talvez o fato de ter sido bom demais para mim. Esse outro. Naturalmente não digo que me tornei o que sou só por influência sua. Seria muito exagero, e até me inclino a esse exagero. É bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Eu lembro que quando li esse texto de Kafka, me deu vontade de chorar, imaginando o sofrimento dele, sabe? E comparando a minha vida. Eu que nunca tive uma figura paterna ao meu lado. Vamos ver outro texto que eu escolhi. Esse aqui. Não consigo me lembrar se você me insultava diretamente com impropérios explícitos. Também não era necessário. Você dispunha de muitos outros meios nas conversas em casa e especialmente na loja. Os xingamentos voavam em cima de outras pessoas ao meu redor numa tal quantidade que, quando eu era menino, ficava quase anestesiado e não tinha motivo algum para não remetê-los também a mim, pois as pessoas que insultava certamente não eram piores que eu, e sem dúvida você não estava muito mais insatisfeito com elas do que comigo. Você tinha especial confiança na educação pela ironia. Era ela a que melhor correspondia à sua superioridade sobre mim. Em você, uma admoestação tinha comumente esta forma: será que você não pode fazer isto assim e assado? Será que é demais para você? Naturalmente, para isso você não tem tempo, não é? E coisas semelhantes. Nessa hora, cada pergunta era acompanhada por um riso maldoso e uma cara feia. De certo modo, a pessoa já estava punida antes mesmo de saber que tinha feito algo errado. É fato também que você nunca me bateu de verdade. Mas os gritos, o enrubescimento do seu rosto, o gesto de tirar a cinta e deixá-la pronta no espaldar da cadeira, para mim eram quase piores. É como quando alguém deve ser enforcado. Se ele é realmente enforcado, então morre e acaba tudo. No entanto, se precisa presenciar todos os preparativos para o enforcamento e só fica sabendo do seu induto quando o laço pende diante do seu rosto, então ele pode ter de sofrer a vida toda com isso. Nossa, isso é pesado. Deixa eu ver se ainda tem algum trecho que eu sublinhei. Nossa. Creio que não, gente. Eu acho que acabou. Creio que acabou. Eu vou ler só esse último texto, tá? Estou convencido de que casar, fundar uma família, acolher todos os filhos que vierem, mantê-los neste mundo inseguro e guiá-los um pouco, é o máximo que um homem pode, em geral, conseguir. O fato de serem tantos os que o conseguem não é uma prova em contrário, pois, em primeiro lugar, efetivamente, não são muitos que conseguem. E, em segundo, esses poucos não fazem, simplesmente acontecem com eles. Na verdade, não é aquele máximo, mas é algo muito grande e muito honroso, principalmente porque fazer e acontecer não se deixam distinguir nitidamente um do outro. Gente, essa carta ao pai de Franz Kafka é um texto muito duro. Eu quis trazê-lo aqui nesse Dia dos Pais para que muita gente tenha a compreensão de que nem todos os pais são bons, nem de todas as famílias são perfeitas ou aparentemente perfeitas. E que muitas vezes o que a gente vê nas famílias são teatrinhos, são faz de contas, para parecer que está tudo bem, quando na verdade não está.